Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Foco, um seu podcast sobre direitos, deveres e boas práticas da relação de consumo. Eu sou Alex Machado, anfitrião, e estou aqui para trazer um episódio que hoje vamos conversar, extremamente importante e atual, a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo. Para esse bate-papo especial, eu recebo aqui não só duas grandes advogadas. Na verdade, hoje eu estou muito bem acompanhado, como vocês podem ver. Eu estou aqui com três advogadas. A doutora Sandra, que está me acompanhando, desculpa, mas nós temos aqui a doutora Emanuela Cipriano, que ela gosta de ser chamada de Manu. Ela é advogada, doutora e mestre em Direito Constitucional pela Unifor, instrutora e mediadora e conciliadora judicial certificada pelo CNJ e também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O currículo da Manu é tão extenso que eu acho que tomaria o tempo do podcast. E também temos aqui a doutora Roberta, advogada, membro da Comissão de Defesa do Consumidor e que atuou como coordenadora do PROCON Aquiraz, desenvolvendo relatórios técnicos, gerenciando demandas, promovendo ações de educação e conciliação nas relações de consumo. Sejam bem-vindas, doutoras, é um prazer ter vocês aqui. O prazer é nosso, viu? Eu digo por mim aqui que eu estou muito feliz pelo convite. Agradecer a Sandra, ao Alex e a Roberta, aos doutores que estão aqui comigo hoje, para mim ter essa abertura para dialogar com vocês, para trocar essa ideia com o público, com vocês, com relação à mediação de conflitos e a conciliação. É muito especial, é importante para disseminação das informações e para essa trajetória de mudança de lógica mental, realmente, do que significa acesso à justiça, que existem várias portas, e para o consumidor a porta da mediação e da conciliação, as portas da mediação e da conciliação são muito importantes. Queria agradecer, gente, a felicidade que eu estou aqui de estar com essa pessoa tão especial, o Alex também, que encabeçou esse projeto maravilhoso, que eu adoro, que é podcast, a doutora Sandra, que está aqui como convidada hoje, que também é mediadora, também é conciliadora, então sabe bem, como essa trajetória aí que a gente tem que encabeçar, até porque é um tema importante, é um tema que tem que ser levado para a sociedade. Tem que ser desmistificada a ideia de conciliação e mediação é apenas uma porta de entrada, existem várias dentro do judiciário que pode se auxiliar, ajudar, e é isso, vamos ter essa conversa, esse bate-papo bacana aqui, que eu acho que tem muita coisa pra gente falar. E todo mundo participando aqui, então vamos lá, para doutoras, não só para a doutora Manu, mas também para as doutoras aqui. Muitas das pessoas, quando falam em judicialização, elas falam logo na questão do litígio. Eu quero logo ir para o embate, e aí esquecem que existe conciliação e mediação. Eu particularmente tenho minha dúvida: o que seria a conciliação e o que seria a mediação? Vou pedir licença a vocês, se vocês me permitirem, vou falar rapidinho aqui sobre essa diferença, e sobre esse tema inicial, esse tópico inicial que o Dr. Alex traz, que é: a gente pensa logo, quando pensa em acesso à justiça, em litígio. O litígio, ele vai existir, e quando a gente fala de conciliação e mediação, a gente não está dizendo que os conflitos, em sociedade eles não existem, eles existem. Mas quando você vivencia um conflito, você identificar que conflito é esse e entender o melhor encaminhamento para esse conflito é muito importante. Porque esse melhor encaminhamento, ele aproxima a pessoa que está vivendo o conflito de uma porta de acesso à justiça que é mais aberta, mais apta, mais provável de satisfazer aquele tipo de situação, aquele tipo de conflito, aquele tipo de demanda. E aí, a gente puxa para a diferença entre mediação e conciliação. É tão interessante, para mim é muito importante falar sobre essa diferença. Não porque a diferença ela seja algo
para mim, que já tenho uma experiência na área de mediação de conflitos e de conciliação de muitos anos, eu entendo que quando você atua e já compreende a prática, você já internaliza uma essência da prática que é utilizada nos dois mecanismos. Mas você precisa entender as diferenças para fazer um encaminhamento adequado. E aí eu vou falar sobre a conciliação primeiro, né? Quando eu falei sobre esse conflito que ele é vivido em sociedade, você olhar para o conflito e identificar qual é a característica daquele conflito é importante para esse encaminhamento. Na conciliação você olha para o conflito, e quando você olha para o conflito, que esse conflito é um conflito que vem de uma relação, que é uma relação eventual, uma relação pontual, aquele conflito não tem um histórico relacional entre as pessoas, certo? Ele é um conflito que provavelmente, por não ter esse histórico relacional, ele pode ter questões mais objetivas para serem resolvidas, né? Menos questões subjetivas. E aí, esse conflito, que é um conflito de relação eventual, certo? Ele está mais apto a ser encaminhado à conciliação. Por quê? Porque a conciliação é um mecanismo de solução de conflitos que lá, né, vai ser aberto um espaço para que um facilitador de diálogo chamado conciliador facilite o diálogo entre as pessoas que não conseguiram negociar diretamente e resolver esse conflito diretamente. Como eles não conseguiram resolver diretamente, eles vão contar com uma terceira pessoa, que é o conciliador, que é imparcial, não vai estar do lado de nenhuma das duas pessoas, não vai estar fazendo a defesa das pessoas, mas ele vai estar lá apto, né, com competência para facilitar para que aquelas pessoas consigam dialogar sobre aquela situação que está sendo vivida, certo? Como aquele conflito é um conflito de relação eventual, né? Vou dar o exemplo aqui de um conflito relacionado a uma batida de carro, né? Eu nunca vi a pessoa, nunca tive contato com aquela pessoa, de repente existe uma batida de um carro, uma colisão, né? Então o meu primeiro contato com aquela pessoa, e ali existe uma situação para ser resolvida entre as pessoas. Se elas não conseguem resolver diretamente, elas podem contar com uma terceira pessoa para facilitar aquele diálogo, certo? Aquela questão, ela tem pontos mais objetivos para serem resolvidos, porque aquela situação está sendo vivida naquele momento, pontualmente. Eles não têm um histórico de relação. E aí, esse conciliador, ele facilita esse diálogo por meio de técnicas de negociação. É importante dizer que o conciliador, ele não sugere, certo, propostas de acordo. Interessante. É interessante dizer isso porque qual é a dinâmica do conciliador? Ele também é um profissional competente para facilitar o diálogo entre as pessoas. A partir da comunicação entre as pessoas, elas vão trazendo possibilidades que têm relação com elas. E essas possibilidades, quando elas estão ali apresentadas, o conciliador, ele vai poder ajudar a elas a construir algo a partir do que elas trouxeram. Não é que ele vai sugerir de acordo com o que ele acredita que é bom para as pessoas. Ele pode ter uma proatividade maior junto com as pessoas, de construção de algo que seja para elas pertinente, para elas interessante, certo? Mas isso ele faz a partir do que elas trazem na comunicação delas, do que elas podem, do que elas têm interesse, das necessidades delas e das possibilidades delas, certo? Quando eu falo que o conciliador sugere, é um risco, porque o conciliador sugerir eu estou abrindo um espaço para dizer que o conciliador ele pode chegar lá e dar a sugestão dele. Não é mais conciliação. E aí deixa de ser conciliação, e aí deixa de ser um espaço para que as pessoas se reconectem ou se conectem num processo de comunicação que possa viabilizar uma construção que faça sentido para elas.
O que é que elas podem? Um acordo que um dos objetivos, o objetivo da conciliação é o acordo. Isso é importante dizer, porque a mediação ela tem vários objetivos. A conciliação ela tem um objetivo que é o acordo. Mas esse acordo ele não é um acordo qualquer. Ele não é o acordo pelo acordo, por um número de acordo. Ele é um acordo pautado na vontade das pessoas. Então, para ele ser pautado na vontade das pessoas, precisa ter tido espaço para que as pessoas construam um acordo. E muitas vezes, diante do conflito que elas estão vivendo, elas não vão estar preparadas, inclusive, para fazer propostas de acordo. Né? Elas vão estar travadas mesmo, na possibilidade criativa de pensar, poxa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso... E aí o papel do conciliador é justamente estimular, por meio de perguntas abertas, por meio da escuta ativa, que ele vai observando o que é que cada um trouxe ali, às vezes até de forma implícita, e ele vai auxiliando para que aquelas pessoas, no ato do comunicar, consigam identificar uma na outra algo que tenha viabilidade para que eles consigam construir esse acordo, que é importante, que é o objetivo da conciliação, mas que na percepção de quem atua com conciliação de forma efetiva e preocupando-se com a efetividade social e com a mudança de cultura, é importante que esse acordo ele saia de forma sustentável, consciente, com uma tomada de decisão pelas partes. Por isso o conciliador não pode sugerir para elas, porque isso pode constrangê-las a alcançar um acordo que não faça sentido para eles. Então é importante que eles alcancem um acordo que faça sentido para eles, que a tomada de decisão seja consciente para que esse acordo seja sustentável e seja cumprido. Aí é onde eu falo, na aula que a gente teve, né, você expôs vários aspectos, inclusive essa diferença entre mediação e conciliação, e que foi uma virada de chave para mim. Por quê? Porque como eu atuei como coordenadora do PROCON, a ideia que eu tinha, não tendo sido preparada para atuar de forma correta, como você está dizendo aí, sendo de forma imparcial, sem interferir na decisão das partes, e aí você, como vendo, porque o Código do Consumidor, ele é muito protecionista em relação ao consumidor. Então, qual era a ideia que eu tinha? A ideia que eu tinha é que tinha que haver um acordo ali e que eu estava ali mais protegendo a situação do consumidor propriamente do que do fornecedor, porque eu queria que fosse resolvido a questão. Eu sabia que existia na lei algo que protegesse o consumidor e aí eu queria que essa proteção de fato existisse. E aí eu me colocava meio que, não de forma a sugerir a situação, mas de forma a interferir na situação, dizendo, vamos ter aquela proposta de acordo, que é uma coisa que já, parece que já vem direto do conciliador perguntar, existe proposta? Tem proposta? Não tem proposta, né? E na realidade não é essa a característica principal da conciliação. Olha que maravilha a sua fala, Roberta, né? Maravilhosa a sua fala, me dá oportunidade, me oportuniza falar sobre a importância do conciliador permitir que fornecedor e consumidor dialoguem sobre uma situação, também uma responsabilidade no trajeto, na transição para a mudança de cultura. Quando o fornecedor ele começa a ter a percepção de que para ele também é interessante esse diálogo, é interessante por quê? Porque ele pode começar a identificar como ele aprimora a qualidade do serviço dele ou do fornecimento dele, né? Como ele vai, na realidade, ter o nome dele menos citado em alguns sites de reclamação, né? Ele começa a trabalhar numa lógica mental, que é uma lógica mental de uma preocupação com uma qualidade no serviço. É importante a gente
como cidadão, como profissional da área do direito, como mediadores, como conciliadores, compreendermos, na minha percepção, que a gente vive um momento na área da conciliação e da mediação, de nós nos chamarmos a nos autorresponsabilizarmos pela prática da mediação e da conciliação. Porque essa prática responsável, ela nos permite, certo? Fazer com que essa lógica mental, inclusive na relação de consumo, de que a gente pode, por meio da mediação e da conciliação, abrir espaço para que consumidor e fornecedor de produtos ou serviços, certo? Eles consigam alcançar acordos de benefícios mútuos. Esses acordos de benefícios mútuos, eles têm relação com a valorização da marca, eles têm relação com, hoje, a transparência que existe, exposição na internet dos sites de reclamação e do seu nome está lá. A credibilidade. A credibilidade da marca, a confiança, relação de confiança. Então tem fatores aí, certo? Que para o consumidor e para o fornecedor podem ser benéficos, e quando a gente não se posiciona, certo? Nessa mentalidade de acreditar que o fornecedor não vai querer ou vai estar reprimindo a fala desse consumidor, certo? E esse consumidor que de fato, né, está vulnerável em relação a essa estrutura de empresa, de indústria, existe uma vulnerabilidade aí, mas assim, quando se abre um espaço efetivo de comunicação, de equilíbrio, de busca por equilíbrio, a gente pode também estar mudando essa cultura desse fornecedor que não abre espaço para essa fala. E eu acho que essa cultura ela já vem sendo mudada. Outra cultura que deve ser mudada, que eu observo muito, é a da judiciária em relação à conciliação e mediação. A doutora Manu começou aqui falando sobre essa questão da diferença entre conciliação e mediação. E eu já fui chamada pelo judiciário para compor uma conciliação, sendo que era uma mediação. E aí não existe. É justamente isso. São todos os casos que cabe realmente aí uma conciliação. Olha que maravilha a sua pergunta. E que momento eu posso dizer que é uma conciliação ou mediação? Pronto, vou puxar a fala da Roberta e a fala do Alex, doutora Roberta e doutor Alex, né? Eu falei sobre conciliação, né? E aí eu vou repetir para ir para a mediação, certo? A conciliação é um mecanismo de solução de conflitos voltado para relações eventuais, certo? Que conta com um profissional conciliador que facilita o diálogo entre as partes, que proporciona ambientes de comunicação e a partir dessa comunicação ele é um profissional proativo para auxiliar essas pessoas no processo criativo de construção de um acordo para uma tomada de decisão por eles, porque o conciliador não decide pelas partes, as partes decidem por eles, mas um acordo que para eles faça sentido e que por isso seja mais viável de cumprimento, inclusive possa ter benefícios mútuos para essas pessoas, certo? E aí, pelas pessoas envolvidas no conflito, pode ser pessoa jurídica, pessoa física e como a gente está falando de consumo. Na mediação de conflitos, certo? E aí observem que eu vou falar sobre a mediação, mas depois eu vou fazer esse paralelo dentro da relação consumerista, certo? Do conflito consumerista, de como a gente tem evoluído no processo de lógica mental mesmo. Eu entendo que a gente tem realmente avançado, né? Talvez não na necessidade que existe, mas a gente tem progredido. A mediação de conflitos é um mecanismo voltado para relações continuadas, certo? O que é uma relação continuada? E aí também trazer aqui a informação de que a gente tem que sair da lógica de que uma relação continuada é única e exclusivamente a relação familiar. Uma relação continuada é uma relação que existe ali um tempo de relação que
pode trazer para aquela situação de conflito mais questões a serem resolvidas e podem também ter questões objetivas e subjetivas para serem resolvidas, certo? A mediação de conflitos, ela é um mecanismo, né, voltado para conflitos de relação continuada, que conta com um mediador de conflitos, que é um profissional também capacitado como conciliador, que está lá também para facilitar o diálogo entre as pessoas. Mas olha só, o diálogo que ele vai facilitar é de um conflito que tem um histórico relacional maior e que pode ter a necessidade de um aprofundamento maior, porque tem questões que vão além daquela objetividade da relação eventual do conflito que vai para a conciliação. Deixa eu entender, a relação continuada é consumidor e fornecedor. O meu plano de telefonia, por exemplo, ou minha internet. Maravilhoso, Alex. Então, na mediação de conflitos, certo? Como que vai ser encaminhado para lá uma relação continuada, tem algumas situações de consumo, né? Alguns conflitos consumeristas que podem ser identificados como relação continuada, como por exemplo o que você acabou de trazer, como por exemplo da minha relação com o meu plano de saúde, da minha relação com a minha companhia de energia elétrica, da minha relação com um fornecedor de um produto específico que eu só compro aquela marca específica a minha vida toda e eu não me sinto bem usando outra marca. Então, essa relação, eu posso, e aí isso é importante, né? É interesse das pessoas manter a relação mesmo que tenha havido conflito? Esse é um dado também importante para o encaminhamento. Se a empresa, certo? Uma dessas que nós citamos aqui, vou dar exemplo do plano de saúde. Se a empresa já usa uma lógica mental de entender que é mais difícil, certo? Eu conseguir clientes, certo? Do que eu manter a minha cartela de clientes, tá? Ou se aquela empresa vai dizer assim, olha, quando saírem vão entrar outros, certo? Mas se ela fizer um estudo de análise de quantos clientes ela tem perdido anualmente, semestralmente, e o quanto ela investe para atrair novos clientes, ela pode ali perceber que para ela manter clientes pode ser que seja interessante. Então, ela pode passar a ter uma lógica, que é uma lógica de que, diante de algumas situações de conflito, a gente como empresa pode abrir um espaço de diálogo, e esse espaço de diálogo, ele tem como interesse da empresa manter o cliente com fidelidade a gente. Também eu posso usar esse espaço. Tem mediação, né? Exatamente. Eu também posso usar esse espaço para quê? Para fazer com que esse cliente, ele também seja a minha publicidade. Ele também seja... E aí esse consumidor ganha. Por quê? Porque ele também fica com uma conexão com aquele serviço que ele precisa utilizar e que ele gosta, porque se ele tem interesse é que ele vai para a mediação, porque a mediação e a conciliação não é obrigado você ir. Né? Você, no Tribunal de Justiça, você tem a obrigatoriedade de estar presente em algumas situações, né? Na audiência, mas ele não é obrigado a alcançar acordo. Então o acordo não é obrigatório. A presença em algumas situações é obrigatória, mas o acordo não é obrigatório. Então ele alcança acordo se ele quiser. O consumidor ele vai alcançar acordo se aquele também for benéfico para ele, né? Agora a empresa tem que estar preparada para ir abrindo espaço para benefício mútuo. Porque se ela não está preparada para isso, a mediação não vai acontecer. Eu vou finalizar a mediação e vou passar a fala para a doutora Sandra, que
acho que quer fazer um comentário ou uma pergunta. Mas esse mediador, ele facilita esse diálogo entre as pessoas envolvidas em um conflito de relação continuada, certo? Da mesma forma que o conciliador facilita, com as mesmas técnicas, Qual é a diferença? É porque um conflito de relação eventual, ele vai demandar do conciliador um aprofundamento menor, porque as questões estão mais visíveis pelo tempo de relação. Num conflito de relação continuada, né, essa comunicação entre as pessoas, ela muitas vezes vai evoluir numa profundidade maior, porque eles querem, não é porque o mediador quer, é porque eles precisam conversar sobre algumas questões, né? E essas questões, elas vindo à tona, certo? Esse facilitador de diálogo, esse mediador de conflitos, facilitador dessa comunicação, ele vai ali por meio da escuta facilitando. Você vai observar em todos os lugares que existe a fala de que o mediador não sugere. E aí eu vou trazer esse ponto que também é importante. O mediador nem o conciliador sugerem. E não significa que o mediador ele fica de braços cruzados, aguardando as pessoas por si só. Elas não conseguiram negociar sozinhas. Então elas precisam de um facilitador dessa negociação. Ele facilita sem sugerir. Mas ele também não é uma pessoa que fica sem atividade nenhuma, certo? Agora, aquela construção, geralmente, ela é feita pelas pessoas de forma mais intensa, porque tem questões ali que só aquelas pessoas conhecem, né? Porque elas viveram uma relação, que é uma relação de um tempo maior, de uma conexão maior, que tem alguns pontos ali que só eles conseguem identificar. E por isso, né, nessa mediação de conflitos, esse facilitador, ele tem uma atividade intensa de perguntas abertas e de escuta, mas ele faz com que as pessoas tragam para a mesa tudo o que importa para elas, para que elas construam um processo criativo, um acordo. Mas o objetivo da mediação não é só o acordo. Só que eu estou dizendo, eu vou até tirar essa palavra só, vou me corrigir, não é o acordo, porque o acordo não é só, não é para ser insignificante, né? A mediação de conflitos, os objetivos, eles são de restabelecimento de comunicação, certo? De restabelecimento de vínculo, o que não significa reconciliação. Certo. Certo? É completamente diferente. O vínculo entre uma pessoa e outra, seja pessoa física, pessoa jurídica, é uma manutenção da relação. Por exemplo, uma relação de consumo. Eu posso até não mais consumir, mas eu não vou sair falando daquela empresa que foi tão disposta a dialogar comigo em uma audiência de mediação de conflitos, certo? Eu não alcancei acordo, mas eu entendo que eu não alcancei acordo como consumidora porque não vi que era favorável para mim alcançar aquele acordo, mas eu entendo que aquela empresa estava disponível para dialogar comigo. Ela não veio só dizendo assim, olha, não tem proposta. Não tem proposta, certo? Então, essa mediação, ela tem como objetivo reconectar as pessoas envolvidas naquele conflito. Essa reconexão via comunicação pode dar a elas potência para alcançar um acordo, que é uma tomada de decisão delas, certo? Que também tem que ser um acordo sustentável. E aí eu vou dizer agora a diferença e o que é igual na mediação e na conciliação, certo? Um encaminhamento de um conflito eventual e de um conflito continuado. Esse encaminhamento vai para mecanismos diferentes, porque um vai demandar, por exemplo, menos tempo, por isso no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para conciliação, vai ter um tempo X, e para mediação vai ter um tempo 2X, com possibilidade de remarcação de agenda, porque a demanda de diálogo vai ser maior. De diálogo por conta da complexidade da situação que está sendo vivida devido a uma relação continuada. Os dois profissionais, mediador e conciliador, são competentes para facilitar com que as pessoas negociem entre elas a tomada de decisão
é delas. Que é o conciliador, ele vai estar mais tranquilo para auxiliar na construção do acordo, porque são questões muito objetivas. O outro vai respeitar muito na relação continuada as pessoas que estão lá, porque eles trazem questões que são só deles, que ele desconhece. Isso não está tão explícito para ele, porque a questão não é única e exclusivamente objetiva. Provavelmente ali existe um conflito que é latente, que aparece naquele momento, que eclodiu naquele momento, mas que por conta do histórico relacional pode ser que eles queiram trazer, e aí depende deles, do interesse deles trazer isso, você não vai forçá-los a trazer, eles trazem o que eles querem, o que eles acham que é relevante para a solução da situação que eles querem resolver. E aqueles conflitos, aquela relação pode ter conflitos subjacentes que vão surgindo ali, que eles vão precisando, ou vão querendo, ou vão dialogando sobre. Então essa complexidade maior faz com que esse mediador, certo? Ele tenha menos condição de construir junto, mas não significa que ele não está ali junto nesse processo criativo. Ele também está junto. E a questão do acordo. Porque o objetivo da conciliação é o acordo, mas o acordo sustentável, consciente, com tomada de decisão consciente. Isso é importante ser dito. E o objetivo da mediação, muitas vezes você não alcança o acordo, mas você retomou a comunicação. A retomada da comunicação, mesmo que exista um processo litigante, essa retomada da comunicação faz a diferença no processo de litígio. Essa retomada da comunicação faz a diferença para uma pacificação social. Faz a diferença para um vínculo, né, que pode se manter apesar do conflito. No direito do consumidor, vão ter situações de conflito que são relação eventual e vão ter situações de conflito que são relação continuada. E é importante esse encaminhamento adequado, porque a condução do profissional que está lá, né, vai depender do tipo de conflito que ele recebe. O tempo que o local vai disponibilizar para aquela audiência também depende do conflito que vai ser encaminhado. E esse tempo, ele oportuniza mais espaço ou menos espaço de comunicação. E isso impacta no acordo que vai ser alcançado de forma consciente ou não, se você não tem tempo para aquele diálogo acontecer. Nos bastidores a gente estava falando sobre essa questão de que culturalmente já está se perdendo mais essa questão de não procurar a mediação, a conciliação. Hoje já vem a uma realidade, né? Graças a Deus. Porque eu acho que eu entendo a mediação e a conciliação e a mediação como uma pacificação social, né? Então, assim, num mundo onde a gente vive com tantos conflitos, com tanto desinteresse pelo outro, com falta de empatia, eu acho que trazer isso, a mediação de conflitos, né, e a conciliação para todos os ramos, seja para o direito do consumidor, seja para direito de família, seja para várias formas com relação a tirar, desabarrotar, vamos dizer assim, o judiciário, né? A gente comentou a respeito disso no curso, né? E você deu a sua opinião em relação a não só essa questão de desabarrotar o judiciário. E aí eu queria que você falasse sobre isso, que eu achei interessante. Porque na verdade existe também uma questão que é duvidosa. Indo para mediação e conciliação, realmente consegue um percentual muito bom para não chegar às vias realmente de colocar o processo para frente? Eu escutei vocês dois e estou empolgada para responder. Agora eu queria respeitar a fala da Sandra, porque como eu falei e ela se manifestou e eu quase até quase atropelei, mas eu, como ainda estava com a fala, não me senti mal. Eu vou responder a vocês dois, certo? Pode até ser que eu peça aí para vocês me relembrarem, mas eu sei que a judicialização e a questão realmente do funciona ou não funciona, é funcional ou não é funcional, e eu estou empolgada com vocês, mas eu quero escutar a Sandra. Obrigada, Sandra. Na verdade, a minha pergunta ela é complementar a pergunta do Alex e da Roberta.
Eu ia perguntar sobre a importância da implementação da mediação e da conciliação dentro dos escritórios de advocacia. Não sei se você já viu alguma coisa sobre, mas eu particularmente tenho feito isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre justamente essa questão da mediação e conciliação pré-processual. Pronto. Eu vou falar, apesar da sua pergunta era de antes, acho que eu vou puxar Roberta, Alex e Sandra. Eu acho que a minha lógica mental pode ser que funcione melhor para responder. Eu me preocupo muito com o olhar para a mediação e para a conciliação como sendo para desafogar o judiciário, certo? Sempre que eu leio, e aí eu entendo, certo? Eu entendo, mas me afeta no sentido de que, eu olho para aqueles mecanismos e aí eu posso acreditar ou perceber ou ter a intenção ilusória de que eles vão solucionar a questão do judiciário estar abarrotado de processo, certo? E aí, o que a Roberta falou, que talvez seja esse ponto, é muito importante nessa mudança de lógica mental a gente entender que acesso à justiça, né, é mais amplo do que acionar o poder judiciário. Então, quando você fala de pré-processual, a gente está falando de acesso à justiça, né? Quando você está falando de escritórios de advocacia, também ter a oportunidade, né, dessa lógica mental de encaminhamento, de parceria com câmaras, ou até de atuação com mediação e com conciliação, é interessante porque você percebe o seguinte: quando a sua lógica mental está para compreender que mediação e conciliação são complementares ao Poder Judiciário e são portas de acesso à justiça, que podem, né, a partir da sua utilização e com o tempo, ter como consequência um judiciário com menos processos litigantes, eu estou entendendo que eu aumentei para o cidadão o leque de possibilidades de acesso à justiça. Eu tenho profissionais da área da advocacia, né, competentes no sentido de identificar o conflito, e a partir dessa identificação, que aí eu vou até puxar para uma fala do Dr. Alex há uns minutos atrás, que talvez eu tenha deixado até sem resposta, certo? E eu vou puxar agora para responder. Mas assim, há um momento atrás, o Alex disse assim, eu chamo o Dr. Alex, eu fico assim. Fica à vontade. E aí o Alex disse assim, todo conflito vai para a mediação, todo conflito de relação eventual vai para a mediação, não foi com as suas palavras, eu estou usando as minhas palavras. Sim. E todo conflito de relação continuada vai para a mediação. Olha, o conflito de relação eventual, ele não vai para a mediação, ele vai para a conciliação. Mas vai depender do nível do conflito, se as pessoas querem ou não fazer pré-processual. Por exemplo, dentro do processo, existe toda uma dinâmica que o Código de Processo Civil exige, e dentro daquela dinâmica, você não é obrigado a alcançar acordo, mas você vai para audiência, certo? Mas o encaminhamento tem que respeitar também o interesse das partes. Por exemplo, num caso de relação continuada, se as pessoas estão num nível de conflito que é impossível a comunicação, não tem sentido esse encaminhamento para mediação de conflitos, porque o espaço da mediação e da conciliação é um espaço de equilíbrio de fala, de equilíbrio de diálogo. Por isso que no direito do consumidor isso é tão importante, porque a gente está abrindo um espaço para que consumidor e fornecedor estejam com equilíbrio de fala, buscando benefícios mútuos e entendendo que isso é possível. É possível ter benefício para o consumidor e é possível ter benefício para o fornecedor, certo? Sem que esse fornecedor se sobreponha e entenda que porque ele está
num momento de menos vulnerabilidade do que o consumidor, ele possa ali tirar proveito daquele momento. Então, essa desenvoltura e essa competência do mediador e do conciliador é muito importante para que isso aconteça de forma efetiva. Isso acontecendo de forma efetiva nos escritórios de advocacia, nas parcerias com câmaras de mediação de conflitos, no Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça, nos SEJUSCs, certo? Isso acontecendo de forma ampla, o cidadão consciente que sabe que existe um caminho que ele pode seguir, que é um caminho que tem o Reclame Aqui, tem o consumidor.gov.br, tem os PROCONs, tem a possibilidade de mediação extrajudicial, tem a possibilidade de mediação e de conciliação no judiciário. Tem juizado especial, né? Tem juizados especiais. Então, eu entendo que existem portas de acesso que me possibilitam o diálogo, certo? Para tentativa de uma construção que faça sentido para as pessoas envolvidas naquela situação de conflito, que gere um acordo ou possa vir a gerar, dependendo da vontade deles, que possa ser cumprido. Então existe um leque de possibilidades de ocorrer a mediação ou mesmo a conciliação. Eu tenho uma dúvida aqui. Empresas, elas estão se conscientizando em ter um extrajudicial, porque como a doutora Sandra falou, né, nos escritórios é um extrajudicial. É um passo de formiguinha, né? É um passo que a gente vai dando a cada dia, né? Vai criando essa cultura de pacificação e que, inclusive, eu vou só abrir aqui um parênteses rapidinho para falar que nas universidades essa cadeira de mediação e conciliação, muitas vezes ela é uma cadeira optativa, que a pessoa sequer tem a possibilidade de participar e de conhecer a realidade da condição da mediação e da conciliação. E aí fica a dica também para as universidades, para aumentar essa cultura de pacificação, e aí sim, a partir do momento que a gente vai convivendo com isso, é que a gente vai entendendo o quanto isso é importante para essa questão do fornecedor e do consumidor, para essa questão de aplicar isso, como você agora está dizendo, nas empresas, né? Porque, assim, às vezes até por falta de conhecimento do próprio empresário, de que isso vai trazer para ele benefícios também, de mostrar para ele que vai trazer benefícios também, fica muito... Que é uma atenção que ele está dando ao cliente, exatamente, né? E que é importante. Negociar não significa você perder e o outro ganhar. Uhum. Negociar, quem sabe negociar, e aí eu vou responder uma pergunta sua, quem sabe negociar, vai negociar entendendo os seus interesses e o interesse do outro, para tentar encontrar pontos de convergência e a partir desses pontos de convergência, dialogar e construir um caminho possível para ambas as partes. Se você não conseguiu fazer isso de forma direta, você pode contar com 2 profissionais que podem te auxiliar dependendo do tipo de conflito. Esse encaminhamento pode ser feito por um advogado, esse encaminhamento pode ser buscado por você em câmaras, esse encaminhamento... E aí ali tem um profissional que vai facilitar para que vocês alcancem os interesses um do outro, tentem encontrar pontos convergentes. A partir desses pontos convergentes que vocês consigam trabalhar juntos, que as pessoas envolvidas naquela situação consigam trabalhar juntos, também tentar trabalhar em cima dos pontos divergentes, certo? Quando em uma mediação, em uma conciliação, e isso acontecia antes, e aí eu prefiro dizer que acontecia, que eu acredito que isso não acontece mais depois da resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e que nós temos conciliadores e mediadores que são capacitados, mas quando você escuta ainda a fala de dizer assim, olha, existia conciliador, quando a mediação não estava ainda próximo do judiciário, que chegava e perguntava, tem proposta ou não tem de acordo? E as pessoas, quando não tinham proposta, não tem proposta, não tem, então a audiência terminou, certo? E esse formato de conciliação,
certo? Se ele existia um dia, ele existia porque as pessoas não eram competentes para atuar como conciliadores. Porque as pessoas, quando elas trazem propostas, não é obrigado uma pessoa a aderir à proposta do outro e nem a outra a aderir à do outro. Isso também não é conciliação. Uma sai ganhando, a outra sai perdendo. A sensação que eu tenho é que aderir a tudo que o outro trouxe, ou o outro aderiu a tudo que eu trouxe. Essa sensação. A mesa de conciliação, ou a mesa de mediação, é uma mesa de criatividade, de produção colaborativa entre as pessoas. Se as pessoas trouxeram acordos, elas olham para esse acordo, essa proposta, se as pessoas trouxeram proposta, elas olham para essas propostas e elas vão encontrar formas ali de descobrir uma terceira possibilidade, uma quarta possibilidade, uma quinta possibilidade, para que elas ali, e por isso inclusive o tempo é importante, porque quando é na conciliação, as questões mais objetivas, certo? Esse tempo para encontrar essas possibilidades pode estar ali mais viável de ser utilizado, esse tempo menor. Numa questão mais objetiva em relação continuada, isso pode trazer a necessidade de um tempo maior para essa construção, certo? E essa construção, ela permite a você a sensação, né, de que você está tendo vez e voz de escolha, de construção, de fazer sentido para você. E isso é que faz com que você se vincule ao acordo de forma comprometida. E aí vem uma resposta para o Alex. A pergunta foi, eu vou fazer com as minhas palavras, né? A conciliação e a mediação são funcionais, estão sendo funcionais, né? Eu acredito que se a mediação e a conciliação forem praticadas com competência, gerando nas pessoas envolvidas, sejam empresas, ou sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, gerando nelas um desenvolvimento comunicacional e gerando possíveis acordos que façam sentido para elas, que seja extremamente funcional. E aí vem também para a Roberta. Se a gente começa a analisar, certo? Que foi uma coisa que eu disse em sala de aula, que ela disse que eu trouxe, que eu vou puxar aqui para ela. Se a gente começa, e é importante que a gente faça esses estudos, eu tenho lido muito sobre isso e tenho estudado muito sobre isso, certo? Uma hora sai alguma publicação relacionada a isso. Mas assim, se a gente começa a ver mediação e conciliação única e exclusivamente como número de acordo, mas não como qualidade de acordo, ela vai ser disfuncional. Se a gente começa a ver mediação e conciliação como qualidade de acordo e começa a criar novos indicadores, observando, né, por exemplo, quantos acordos saem que de fato são cumpridos ou viram uma execução de acordo. Execução, isso que eu ia falar, segurança jurídica. As pessoas não entendem que traz sim uma segurança jurídica. Não é só ali na hora, né? Existe como um título extrajudicial para ser cobrado isso aí. E será que isso está desafogando o judiciário? Ou está trazendo ali um movimento que pode ser um movimento que para algumas pessoas é disfuncional de fato participar? Existe um gerenciamento de processo nas varas quando é feito o encaminhamento. Aquele processo que foi encaminhado, ele já participou de outros mutirões, semanas de mediação e de conciliação, não foi viável e está indo participar para mais uma, mesmo sabendo que não tem viabilidade. Isso é bom, isso é ruim, são coisas que a gente precisa estudar, analisar, e vai ser disfuncional e vai se descredibilizar se não for feito de forma competente, entendendo a essência dos mecanismos e respeitando as pessoas envolvidas nos conflitos. E vai ser extremamente funcional e creditado e tem uma extrema segurança se for um acordo alcançado de acordo com o interesse das partes e construído por elas. E para isso, a gente precisa desse bate-papo aqui, dessa mudança de cultura. Quando a Sandra traz a questão do pré-processual, né, eu tenho uma experiência magnífica com um acompanhamento de um mutirão pré-processual em que a empresa, certo, contratou uma equipe de profissionais negociadores
de extrema competência para estar representando-a, certo? Mediadores que estavam lá extremamente competentes também fazendo a facilitação e os consumidores sendo recebidos e escutados nas suas demandas. E de fato existia ali uma tentativa de manter a vinculação do cliente, de zelar pelo nome da empresa, pela perspectiva daquela relação. E eles tinham ali uma margem de negociação que para eles era muito clara, né? Era muito evidente, era muito estudada, que eles apresentavam, e tinham situações que eles iam consultar uma terceira pessoa para poder retomar. Então, a resposta a extrajudicialidade, os mutirões pré-processuais, a mediação e a conciliação nos escritórios de advocacia, os encaminhamentos adequados, as parcerias, e hoje já acontece, por exemplo, vou dar as duas falas para eu encerrando a minha fala. Existem já empresas de mediação de conflitos online, né? Existe uma resolução, que é a resolução 358 do Conselho Nacional de Justiça, que incentiva a utilização da tecnologia para os mecanismos consensuais de solução de conflitos. E eu repito, precisa ter muita competência para atuar nessa área, também não é de qualquer forma que você vai fazer, certo? Você precisa... Se a gente está falando que o presencial precisa de uma mudança de cultura, o online também precisa dessa mudança de cultura. Existem empresas, e foi uma pergunta que veio de algum de nós aqui na mesa, não vou me recordar agora, se as empresas já estão fazendo isso, se já estão preparadas. Já tem muita empresa aderindo, muita empresa que é parceira de locais que trabalham já com mediação de conflitos e com conciliação de forma competente e com negociação também. Existe, por exemplo, uma organização internacional que é a CPR, que tem uns eventos aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas que ela funciona nos Estados Unidos, mas que esses eventos, eles trazem uma visibilidade incrível para as empresas que proporcionam encaminhamentos que viabilizam a comunicação, negociação direta ou a negociação indireta via conciliação e mediação. Isso dá uma visibilidade, um potencial ao nome daquela instituição, que isso credibiliza ela e traz uma potência para que ela tenha um olhar para a mediação e para a conciliação, para o consumidor e para esse vínculo, que é um vínculo que é necessário de ser construído. O Brasil é um país conhecido como um país da comunicação, da acolhida, do diálogo, da simpatia. E é um país que é extremamente tido como litigante, que tem números exorbitantes de processos no judiciário. A gente tem que mudar essa cultura, né? Então, será que a gente está confundindo acesso à justiça com litígio? A gente querendo litigar em tudo, né? E aí, acesso à justiça a gente pode ter por várias portas, né? E o conflito, ele é natural do cotidiano do ser humano. Então, vai caber a nós entender como a gente administra bem esses conflitos, ou se a gente vai administrar mal esses conflitos. E se a gente não consegue administrar bem, a gente entender que existem meios, caminhos que podem facilitar essa boa administração do conflito. Doutora Manu, que conversa rica e esclarecedora, que realmente merece até um segundo momento da gente falar mais sobre mediação e conciliação. Se me permitem, eu vou ter que conciliar com o tempo do nosso programa, que já chegamos ao fim, né? Imensamente agradecido pela presença da doutora Manu, da doutora Roberta e também da doutora Sandra, né? Pelo brilhantismo, por tratar de assuntos aí sobre conflitos, né? Sobre a questão da mediação, sobre a questão da conciliação. Se você gostou do episódio, compartilha, tá certo? E segue lá no YouTube da OAB Ceará. Nós estamos finalizando mais um podcast Consumidor em Foco. Muito obrigado. Mas